no sentido de que a gente tem que abrir mão de muitas coisas aqui nesse mundo para viver com o Senhor. Precisamos olhar para o Senhor. Os nossos olhos precisam estar fitos no Senhor. Ao único, ao Rei eterno, a Ele a glória e o louvor para sempre. Jesus, Ele faz o impossível para mudar a sua história. Para nós, existe o impossível. Para Deus, não. A palavra diz que para Deus, tudo é possível. Graça e paz, igreja. Amém. Alegria estarmos na casa do Senhor em mais uma noite de louvor e adoração ao nome dEle. E neste mês de junho é o nosso terceiro domingo da campanha I Love My Church. Eu amo a minha igreja. E a gente tem vivido isso de uma forma muito intensa, despertado esse amor, essa alegria de ser igreja, não só de vir à igreja, mas pertencer à igreja como corpo de Cristo. E a gente tem vivido um tempo maravilhoso, com grandes mensagens, e hoje, né, a certeza é a mesma de que Deus irá falar aos nossos corações. Estamos recebendo com muita alegria o pastor Ivaí Goulart, pastor da Primeira Igreja Batista em Itaboraí, uma igreja viva que tem feito um trabalho bonito, um ministério lá que está iniciando há pouco tempo, mas que a gente que trabalha na cidade, a gente que ouve, né, e acompanha, a gente sabe que Deus está fazendo um grande mover naquele lugar. E sei que um pouquinho daquela unção lá de Itaboraí vai chegar aqui nessa noite, porque o homem de Deus que está ali está cheio de unção. Ele está acompanhado da sua digníssima esposa, ele vai apresentá-la. Pastor, a igreja é sua, fique à vontade. Vou te dar posse agora, no final o senhor me devolve, por favor. Tá bom? Deus te abençoe, fique à vontade, você está em casa. Boa noite, gente. Você está feliz de estar na casa do Senhor? Dá um glória a Deus aí. Que maravilha, que povo lindo. Bom estar aqui com os irmãos, poder conhecer mais essa comunidade de fé, que alegria. Obrigado, pastor Arthur, pela oportunidade de estarmos juntos, né? Rever o Gustavo, pastor Gustavo. Deus abençoe sua vida. Estou acompanhado com a Angélica faz assim para o povo te ver. Isso aí, né? Esse ano nós vamos fazer 30 anos de casado, viu? Eu orei bastante. Ela, não sei se ela pode falar isso, né? Mas tá tudo certo. E nós estamos felizes de estarmos juntos aqui. E eu quero deixar um abraço da Primeira Igreja Batista em Itaboraí, que a gente chama de Família Pibita, né? Nós estamos lá. Fizemos 9 anos, dia 10 de junho. Tem sido um tempo muito precioso, um tempo muito abençoado em Jesus. Eu quero, então, ministrar uma palavra ao seu coração sobre esse propósito de amar a igreja, esse lugar tão precioso, né? Esse lugar extraordinário, esse lugar que somente o Espírito Santo para fazer dar certo, né? Porque são muitas cabeças diferentes, muitas famílias com criações diferentes, vontades diferentes, mas através do Espírito Santo e da palavra a gente pode ser igreja e ser uma bênção. Amém? Obrigado, meu irmão. Deus abençoe sua vida. Eu quero então, primeiro, eu quero dizer 2 coisas importantes. Primeiro, dizer assim, talvez você vai falar assim, o que o pastor Ivaí vai pregar esta noite? Eu queria que você mudasse essa pergunta. Perguntasse para si o que é que Deus quer falar comigo. E o segundo é que no momento de intercessão a pastora ministrou sobre a ansiedade. E eu sei que nós temos muitas coisas, a semana está começando. Você pode ter uma consulta médica, você pode ter uma audiência, né?
e que você está preocupado. Você pode já estar pensando numa entrevista de emprego, você pode estar pensando muitas coisas. E o interessante é que nós, no momento de intercessão, nós colocamos nas mãos do Senhor os nossos problemas. Eu quero te provocar, produzindo fé no seu coração. Há alguma mão melhor em confiar os nossos problemas do que as mãos do Senhor? Há alguma mão mais poderosa? Então olha para o irmão que está na direita e à esquerda e fala assim: vamos confiar no Senhor. Ele já está agindo a nosso favor. Fala para ele: Deus já está agindo a nosso favor, e a semana será diferente em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero ler o texto com você. Você vai perceber que eu não vou orar depois de ler o texto, porque nós vamos em algum momento orar, porque Paulo vai nos ensinar a orar. Então abra sua Bíblia, carta aos Efésios, capítulo 4, do verso 1 ao 16. Diz o texto da palavra do Senhor, Efésios capítulo 4, verso 1 a 16. Paulo está dizendo: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, se não também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como criança, levado de um lado para o outro pelas ondas, nem jogado para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Você pode dizer amém? Então eu queria que você ficasse ligado. Eu vou ler alguns textos que estão na carta aos Efésios, e eu quero então dizer algumas coisas importantes para você entender. A carta aos Efésios, escrita pelo apóstolo Paulo, provavelmente entre o ano 60 e 63 depois de Cristo. Ela foi escrita com um objetivo muito importante para você entender. Ela é escrita com o objetivo de equipar a igreja para o desenvolvimento da missão. E essa carta apresenta uma visão ampliada do corpo de Cristo, daquilo que nós somos como igreja, e a sua importância para o reino. Ministrar para a igreja e usar Efésios é um clássico. E eu quero então abençoar a sua vida, mas antes de aplicar o texto que nós lemos, eu quero te dizer algumas verdades importantes sobre essa carta e sobre o contexto daquilo que nós lemos. Eu posso te desafiar para que durante a semana você possa ler a carta aos Efésios e vai fazer muito bem. Mas eu quero, o que Paulo está dizendo nessa carta toda? O que Paulo, de importante, ele tem no seu contexto anterior, no seu contexto posterior do texto que nós lemos. Paulo é extraordinário e ele começa a fazer uma declaração importante que você e eu precisamos saber.
No capítulo 1, no verso 3, Paulo diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Paulo está dizendo que nós somos abençoados. Aleluia. E aí no capítulo 1, no verso 13 e 14, Paulo vai dizer assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Então, quando nós estamos aqui, crente em Cristo Jesus, quando nós ouvimos a palavra da verdade, houve um selo do Espírito Santo sobre a nossa vida. Mas pastor, por que isso é importante? Porque o selo diz respeito a que eu e você temos uma identidade, temos segurança e temos a garantia da salvação. Glória a Deus. E aí, no capítulo 1, no verso 18, Paulo vai entrar dizendo assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da glória, da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Paulo vai dizer assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Isso aqui é importante. E nós vamos orar agora, para quê? Para que os olhos do nosso coração possam ver aquilo que Deus deseja te mostrar. Sabe, às vezes nós lemos essa palavra, e eu já quero te dar algumas orientações. Quando você for ler a Bíblia em casa, você abre a Bíblia e fala: Deus, faça saltar aos meus olhos o mistério da tua palavra, porque eu quero ser ricamente abençoado. Isso faz diferença, sim ou não? É isso aqui. Então os olhos do nosso coração precisam ser iluminados nessa noite, porque Deus está desejoso de liberar muita graça para nós nessa noite. Você crê? Quem crê que Deus está liberando graça para nós? Eu creio. Então você pode pôr a mão no seu coração onde você estiver aí. Ó meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, como o apóstolo Paulo fez, orando pelos irmãos da igreja de Efésios. Os irmãos estavam lá em Éfeso, eles estavam recebendo essa oração, e nós estamos aqui na Igreja Batista Essência, em Rio do Ouro. Nós cremos que os olhos do Senhor estão sobre esse lugar. E nesta noite nós pedimos, pela instrumentalidade do Teu Espírito, abra os nossos olhos espirituais, abra os nossos ouvidos. Nós queremos, ó Deus, colocar todos os nossos sentidos, consagrar todos os nossos sentidos. Queremos ver melhor, sentir melhor, ouvir melhor, e que o Senhor possa se revelar a nós nessa noite. Nós estamos desejosos de ver o Senhor, de sentir o Senhor e ter um toque do Teu poder. Fala ao nosso coração, assim oramos no nome de Jesus, amém. A carta continua, no capítulo 2, Paulo vai dizer sobre a nova vida em Cristo. Somos nova criatura em Jesus. Mas no capítulo 3, verso 6, Paulo vai dizer: significando que mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membro do mesmo corpo e coparticipante da promessa em Cristo Jesus. Por que, pastor, o senhor está lendo isso? Porque no capítulo 3, Paulo é o apóstolo dos gentios. O que os judeus estão fazendo? Nós somos uma igreja que só cabe a gente.
E Paulo está dizendo assim, não. Cristo morreu por todos, logo os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes do evangelho. Ou seja, Paulo está dizendo uma igreja para todos, uma igreja como essa aqui, uma igreja para todos, para que a nossa família cresça, os nossos filhos cresçam, nossa família se desenvolva e que seja uma bênção para nós e para a comunidade onde vocês estão inseridos e nós lá para a comunidade onde nós estamos inseridos. Você pode dizer amém? Paulo está trabalhando, falou assim, não, vocês estão muito exclusivistas. Esse Jesus a gente precisa repartir, uma igreja para todos, fazendo com que eu e você possamos produzir na vida das pessoas o desejo de amar uma igreja, de alguém passar aqui e falar assim, eu quero entrar nessa igreja, eu quero saber o que esse povo feliz aqui celebra tanto, que ama esse lugar. E aí, no capítulo 5, no verso 1 e 2, tem uma expectativa de que nós precisamos ser imitadores de Deus. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. E por último, no capítulo 6, Paulo vai dizer sobre filhos, sobre pais, sobre os relacionamentos para abençoar a sua família. E aí depois Paulo, no capítulo 6, no verso 10, Paulo vai declarar algo muito importante que eu e você precisamos saber, e sabemos, mas precisamos lutar de melhor forma sobre isso. Paulo vai dizer que nós temos um adversário. E no capítulo 6, verso 10 a 13, ele diz, finalmente fortaleçam no Senhor e no seu poder. Depois dele dar muitas instruções, por isso que eu convido você ler a carta. Ele diz, finalmente, ele está dizendo que de tudo que eu falei, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra a cilada do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Você pode dizer amém? Então agora sim, nós estamos prontos para ouvir o que Deus quer falar ao coração da igreja. Você é igreja, amém? Você que está aqui neste lugar, você é igreja. É uma palavra pastoral para a igreja, mas talvez eu esteja falando para pessoas que já foi de igreja, já foram da igreja e ficaram no meio do caminho, pelo meio do caminho, e talvez hoje seja um dia de voltar, para voltar a ter o amor por uma igreja, por esse lugar tão extraordinário. E eu quero então compartilhar com você 3 coisas, para que você continue amando a sua igreja, para que você desenvolva o amor pela sua igreja, por esse lugar tão especial, que está alicerçado sobre a rocha que é Jesus, que tem uma palavra que norteia as relações, que tem um Espírito Santo que capacita a nossa vida para sermos igreja. Então, 3 coisas importantes. Capítulo 4, verso 3, diz que sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Verso 3, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A primeira coisa, quando amamos nossa igreja, fazemos todo o esforço para manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Você pode dizer amém? Amém. Deixa eu pensar com você. Paulo está dizendo, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Só podemos conservar algo que já existe. A igreja de Jesus, há uma unidade do Espírito que Deus, através do Espírito Santo, deu
a igreja dele. Então sabe o que Deus está dizendo? Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito. O esforço é meu e seu. Não dá para ser igreja sem um esforço. Não dá para ser igreja sem entregar nada. Você precisamos entender que Paulo está dizendo: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito. Conservar algo que já existe. E existe para quê? Existe para permear e abençoar as relações interpessoais dos santos em Cristo Jesus. A unidade do Espírito, ela existe para isso, meu irmão. E eu e você precisamos conservá-la. Aí você vai falar assim: pastor, mas eu não sei fazer isso. Como eu faço isso? Verso 2, Paulo diz assim: sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Ei, sejam completamente humildes e dóceis. É profundo, é completo, é pleno. E perceba que Paulo está dizendo assim: se der, seja humilde. Se der, seja dócil. Paulo não deixa uma opção para mim e para você para amar a igreja. Ele vai dizer assim: seja completamente humildes e dóceis. Então, como você faz? Aceitando esse desafio de viver a humildade, a doçura do Espírito Santo, paciente, suportando uns aos outros em amor, na diferença. Se Paulo está dizendo como nós podemos fazer isso, ele está dizendo assim: façam todo o esforço. Há um esforço. E eu quero então pensar com você em Hebreus capítulo 12, verso 14, diz assim: esforce para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Duas palavras importantes em que coloca a nossa responsabilidade de um esforço de ser igreja. Porque às vezes nós terceirizamos ou delegamos o esforço apenas para a liderança. Mas Paulo está dizendo: faça todo o esforço. E Deus te trouxe aqui para você continuar se esforçando neste lugar onde você congrega, você que está nos visitando, para ser uma igreja vibrante, abençoada e abençoadora. Está comigo? Diz amém? Segunda coisa, quando deixamos a palavra edificar e produzir maturidade, vamos amar mais a igreja de Jesus. Como é, pastor? Quando deixarmos a palavra edificar e produzir maturidade, vamos amar mais a igreja de Jesus. Como? Vamos ver, capítulo 4, verso 11 a 13. Queria a sua atenção, que diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, outros para os pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Opa, aqui tem algumas coisas importantes. Você percebeu? Tem 5 funções aqui. Ele designou alguns para apóstolos, evangelistas, pastores e mestres. Ele vai dizer apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O que essas 5 funções usam para a edificação do corpo de Cristo, preparação dos santos, que são os membros da igreja? Palavra, os 5. Os 5 usam a palavra. Então, sem palavra, a gente não avança em maturidade. E se não há maturidade, não desenvolve o amor pela igreja. Então, eu quero pensar com você.
Paulo diz que nós precisamos alcançar a maturidade. E a maturidade não está no tempo de igreja. A maturidade está enquanto essa palavra alcança o nosso coração e nós começamos a praticar essa palavra. E não é uma maturidade que você, não, eu acho que eu sou maduro na fé. O texto vai dizer até que cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O sarrafo é lá em cima, o padrão é elevado. Deus te chama para algo extraordinário. Um padrão de discípulo. Quando deixarmos a palavra edificar e produzir maturidade, vamos desenvolver o amor para a igreja dele. Quero dizer a você e citar John Stott no seu livro Discípulo Radical. Ele vai dizer que existem 4 tendências contemporâneas que têm dificultado, prejudicado, atrapalhado nós sermos um verdadeiro discípulo. E quando ele diz, o título do livro, Discípulo Radical, não é radical de radicalismo, é radical da mesma raiz de Jesus, para darmos os mesmos frutos em Jesus. E John Stott vai dizer que as 4 tendências desse tempo são pluralismo, materialismo, relativismo e narcisismo. Essas 4 tendências têm trazido dificuldade, e eu não vou explicá-la, porque isso aí é um outro assunto, e a gente demoraria muito, mas eu quero resumir aquilo que John Stott vai dizer, para te ajudar na maturidade, diante do pluralismo. Quando ando dizendo por aí, você já ouviu essa frase: todos os caminhos levam a Deus. Pluralismo é na diversidade das ideias, mas aonde Jesus, ele vai dizer, devemos valorizar e declarar a singularidade de Jesus, porque quando Jesus vai se apresentar, ele diz, eu sou o caminho, está no singular, ele define bem, ele é a verdade e ele é a vida. Então, o que dizem por aí no senso comum, que todos os caminhos levam a Deus, não se harmoniza com a palavra, quando Jesus se apresenta o caminho, mas o pluralismo sugere outras opções. O materialismo, que você sabe muito bem, diante do materialismo, nós precisamos ser uma comunidade de fé com simplicidade. Diante do relativismo, o relativismo ético coloca sempre em dúvida a verdade de Jesus. E aí, os jovens usam muito isso, né? A palavra diz, isso aqui é que precisa ser feito? Depende. O relativismo joga sempre luz à palavra, à dúvida. E desde que mundo é mundo, do Velho Testamento até hoje, aqueles que tiveram dúvida não andaram bem. O relativismo ético está sempre perguntando, será que é verdade nesse tempo? Será que eu devo considerar? E John Stott vai dizer que diante do relativismo, precisamos ser uma comunidade de obedientes, de pessoas obedientes. E não pensar assim, depende, colocando a verdade sob a dúvida. E por último, o narcisismo. Diante do narcisismo, ele diz que nós precisamos ser uma comunidade de amor. O narcisismo traz a gente para o centro. É lógico que a gente poderia falar muitas outras correntes aqui. Se você olhar sob o ponto de vista da antropologia, o homem, a filosofia quer colocar o homem no centro de novo. Enquanto o homem estiver no centro, nós vamos ter dificuldade, porque o movimento é sempre Jesus no centro. Aleluia. O narcisismo, ele traz dificuldade para a gente, e às vezes pode ser que você já falou isso, e eu vou só mencionar para você entender o que é isso.
O narcisista, ele está com as coisas sempre à sua volta, né? Ele quer ser o centro das atenções. E às vezes a gente, numa fala narcisista, a gente fala assim: fui ao culto hoje, mas não gostei. Puxa, meu irmão, o culto não é para você gostar, o culto é para glorificar o Senhor. O culto é para edificar as nossas vidas. Então nós precisamos entender que nós somos chamados para desenvolver a maturidade cristã, atingindo a medida da plenitude de Cristo, como um caráter de discípulo. Seja discípulo e ame a sua igreja. Quero te dizer que todo discípulo é um ótimo membro de igreja, mas nem sempre um membro de igreja é um bom discípulo de Jesus. Somos chamados para desenvolvermos essa maturidade. E por último, 3. Quando amamos a igreja de Jesus, fazemos a nossa parte. Como, pastor? Efésios 4, verso 15 e 16, que diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Você pode dizer amém? Cada parte realiza a sua função. Que bênção chegar aqui. Estava ali um lanche, o pastor dizendo: algumas células, né, elas dividem ali, e uma célula atrás, no domingo que vem outra célula. Aí a gente foi ali atrás, o pessoal já preparando o ministério infantil para ter um culto para as crianças. E aí as pessoas recebendo, tudo está organizado, é cada um fazendo a sua parte. Quando nós amamos a nossa igreja, quando nós amamos a igreja de Jesus, nós fazemos a nossa parte. Pastor, mas como que a gente faz isso? O texto vai dizer: dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Deixa eu te dizer uma coisa. Primeiro, o corpo bem ajustado. Eu e você vamos precisar nos ajustar. Sabe, ser igreja é algo muito especial, mas precisa de ajuste. Precisa de alguns acertos. E eu e você, às vezes, não estamos desejosos de acertar algumas coisas. E eu quero pensar com você, como se você pudesse lembrar agora de uma ponta, né? Você imagina uma ponta, se ela não tivesse boleada aqui, não tivesse tão bonitinho aqui, eu poderia me cortar aqui. Ela só está bonitinha, está organizadinha aqui, e eu consigo caminhar bem. Assim como aqui está boleado e aqui tranquilo, eu passo a mão e não me corto. Sabe, às vezes há alguns ferros, né, algumas pontas, que se passar aqui no nosso braço ou em qualquer lugar do nosso corpo, ela faz um corte. Lembro-me quando eu era bem pequeno, o cilindro da bicicleta quebrou e aí a ponta passou aqui, eu tenho uma marca grande aqui. Sabe o que Deus está dizendo? Que nessa noite Ele quer passar você no esmeril dele, dar uma boleada. Aleluia. Para você poder, quando encostar no seu irmão, encaixar bonito. Amém. Para não cortar. Tá boleado, você vai juntar e vão para frente. Todo o corpo bem ajustado, igreja linda, igreja vibrante. Há uma comunidade aqui neste lugar, em volta da igreja, que está muito desejosa de receber uma palavra sua, de receber um convite para estar nesse lugar maravilhoso, nesse lugar tão abençoador. Ajuste a sua vida com o seu irmão. E aí o texto vai dizer: dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, unidos na mesma missão da igreja, na mesma visão da igreja, nos mesmos valores da igreja.
E aí o texto vai dizer: pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Cresce. Eu quero ministrar essa palavra profética. A igreja vai continuar crescendo de Jesus. Você crê? Vocês estão fazendo uma conferência sobre igreja porque Deus está preparando o coração de vocês para receber mais pessoas. Pessoas serão discipuladas aqui neste lugar, amadas neste lugar. Elas virão para cá para desenvolver relacionamentos duradouros e saudáveis. Então, em nome de Jesus, prepara o seu coração, porque a igreja, a expectativa de Jesus a respeito da sua igreja é que antes ela siga a verdade em amor, ela cresça em tudo naquele que é a cabeça, e depois nossa responsabilidade, nosso corpo vai se ajustar, unido pelo auxílio de todas as juntas, ela vai crescer e edificar a si mesma em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Glória a Deus. Mas para isso vai precisar de uma palavrinha bem interessante. Colossenses capítulo 3 e 14. Colossenses capítulo 3 verso 14 assim: acima de tudo, porém, revista-se do amor, que é o elo perfeito. Glória a Deus. Há um amor que precisa nascer mais facilmente na nossa vida para amar o outro. E aí, ouça isso, meu irmão. Mesmo Colossenses, mesmo Paulo, vai dizer no capítulo 3, versos 23 e 24: tudo que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Glória a Deus. Irmãos, que bênção. O amor vai te mover a abençoar outras pessoas, e vai te mover a suportar e caminhar com o seu irmão na direção daquilo que Deus quer fazer neste lugar. Deus quer fazer muito aqui, amém? Olha, os próximos anos podem ser os melhores anos dessa igreja, se você topar o desafio de você fazer um esforço, de você atingir a maturidade. Que maturidade? Lá em cima, o sarrafo é lá em cima. O mergulho é profundo, é forte, é poderoso. Querido, tudo que nós precisamos como igreja, nós temos a palavra, temos a presença do Espírito Santo. Aqui, que lugar lindo, lugar bem cuidado. Falta que a gente se apresente e diga por gestos e atitudes que nós amamos a sua igreja. Então eu quero já concluir, e a galera do louvor pode chegar. Eu quero dizer para você, em síntese: o esforço é seu, porque o sacrifício ele fez. Você pode dar um glória a Deus? O esforço é seu, porque o sacrifício ele já fez. 2, a palavra precisa encontrar o seu coração. Querido, não feche o coração para a palavra. Não feche o seu coração quando a palavra chega num tom, às vezes, de exortação, num tom de puxar você para cima. Porque é para cima, para frente, que Deus quer mover o seu coração para a maturidade. Como Paulo diz, para deixar as coisas de menino. A palavra precisa encontrar o seu coração. Você viu que o texto, Deus privilegiou e falou assim: olha, vai ser através da palavra que nós vamos avançar. E quando nós avançamos através da palavra, a igreja vai robusta, consolidada, forte, poderosa. Deixa a palavra encontrar seu coração.
3. Cada um fazendo a sua parte. Ninguém de fora. Quando acabar essa conferência, tem que chegar para o pastor Arthur e falar: pastor, conta comigo. E os pastores da igreja: conta comigo aí, vamos nesse negócio. Conta com a gente. Entendendo que você vai receber a recompensa do Senhor. Cada um fazendo a sua parte, ninguém de fora e nenhum soldado ficando para trás. Aleluia. Porque Deus está trazendo algo novo para esse lugar. Essa é uma conferência que Deus colocou no coração do vosso pastor, para que a igreja dele viva o que lá em Éfeso, a igreja de Efésios viveu. Você de repente já fala assim: ah, pastor, mas a igreja em Efésios era mais fácil que a nossa. Não. A cidade de Efésios, a cidade de Éfeso, melhor dizendo, era uma cidade portuária, uma cidade grande, cheia de problemas, cheia de dificuldades. Ainda existia um templo lá difícil, muitas religiões. E Paulo está dizendo, ele fala assim: olha, vocês foram abençoados de forma poderosa em Cristo Jesus, vocês foram selados em Cristo Jesus. Aleluia. E ele agora está dizendo assim: faça um esforço, vamos juntos. Faça um esforço, porque é um só Espírito, um só corpo, uma só esperança para a qual nós fomos chamados. E aí, diante das dificuldades desse tempo, ele está dizendo assim: ei, antes de tudo, segue a verdade em amor e cresça em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E aí ele vai dizer o segredo para uma igreja vibrante, para uma igreja bíblica, uma igreja vitoriosa, uma igreja que vai fazer diferença onde nós estamos plantados. Ele vai dizer: todo o corpo precisa estar ajustado, precisa estar unido pelo auxílio de todas as juntas, e cresce e edifica-se a si mesmo na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, meu irmão, eu não sei o que você vai fazer hoje, mas eu cheguei com meu coração muito aquecido para ser igreja. Nós somos igreja lá em Itaboraí, vocês são igreja aqui em Rio do Ouro, e nós somos a igreja de Jesus. A igreja que está militando até que Ele volte, até que Ele volte. Ele quer você de pé, Ele quer você vibrante, Ele quer você assim: não, mais uma célula, não, eu estou junto, vamos nessa, eu vou ler a palavra, nós vamos orar. Que presença poderosa do Espírito Santo no momento de oração. Então aproveite pela instrumentalidade do Espírito. Nós vamos avançar. Agora, se ficar mas se e se não, isso deixa para o seu quarto secreto. Pega a palavra, bota no coração, faça aliança com o seu pastor e vamos para frente. Porque está muito perto de Jesus voltar. Muito perto. Muito perto. E o amanhã não está na sua mão. Você sabia que há 2 dias no ano em que você não pode fazer nada? É, pastor, não sabia. 2 dias no ano que você não faz nada: o ontem e o amanhã. Você não pode voltar ontem: eu vou voltar ontem para resolver uma coisa. Não dá. E você fica no amanhã. Hoje foi um momento de oração, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade, alguém já disse que é excesso de futuro. Ei, Deus está te chamando para viver o presente com Ele. Você pode dizer glória a Deus? Deus está te chamando para viver o presente com Ele. E o próprio nome diz: presente. Presente de Deus. Nós vamos cantar uma canção e depois a gente ora em nome de Jesus. Aleluia. Isso. Graças a Deus somos corpo, uma família. Sim. Sem falsidade. Vai ter dificuldade, mas o Espírito Santo vai nos ajudar na caminhada. Nessa conferência, eu amo a minha igreja. Filipenses 2, verso 5 diz: seja a vossa atitude a mesma de Jesus, seja o vosso sentimento o mesmo de Jesus, que mesmo sendo Deus, resolveu não se apegar e viveu como homem,
e se entregou e foi servo de todos. Sabe que Deus quer que eu e você sejamos servos dele. Sabe que Deus está dizendo nessa noite? Deus está, ouça isso, Deus está restaurando ministérios aqui nesta noite. Gente que estava olhando e falando assim, olha, deixa eu te dizer, em Atos capítulo 1, verso 8 diz que ele derramou o Espírito Santo para sermos testemunhas. Deus não derramou o Espírito Santo para a gente ser espectador de uma igreja. Oh Deus, a testemunha ela está lá na ponta, a testemunha está na célula orando, a testemunha está abençoando, está lendo a palavra, está adorando. O espectador só está olhando, mas a testemunha está sendo capacitada pelo Espírito Santo para crescer. Meu Deus, em nome de Jesus eu quero orar pela igreja, quero orar por você que ainda não faz parte de nenhum ministério. Ainda você está olhando a igreja aqui, você, rapaz, eu preciso já trabalhar, eu preciso fazer alguma coisa, eu quero amar essa igreja, mas não quero amar só de boca, eu quero amar só de palavra, eu quero amar por gesto e atitude. Mas antes de orar pela igreja, há uma unção poderosa do Senhor aqui neste lugar. Você crê? Eu creio. Deus está renovando a fé e a esperança, trazendo o novo, para que você renove a fé e caminhe junto com os pastores. Mas pode ser que você chegou aqui e você talvez até já foi dessa igreja, está distante. Talvez você chegou aqui pela primeira vez e falou assim, como é que eu faço para ser igreja nesse negócio tão extraordinário aqui? Entregando a sua vida a Jesus. E eu quero te provocar na melhor aplicação da palavra, você que está longe do Evangelho. Se você fechasse os olhos hoje, pensa comigo, se eu fechar os olhos hoje, eu abro na eternidade, no céu ou no outro lugar que não foi preparado para você. Nós precisamos sair daqui com a certeza, quando fechar os olhos e quando nós abrirmos os olhos na eternidade, Jesus vai falar assim, vinde bendito meu Pai, recebei o reino por herança, para o qual você foi preparado. Oh meu Deus, será que alguém aqui nesse auditório, se você for amigo dele, se você for líder de célula, você traz ele. A gente quer te conhecer, mas será que tem alguém para Jesus nessa noite? Você que entende que precisa entregar o seu coração, entregar a sua vida a Jesus, entendendo que se você fechar os seus olhos hoje, você não tinha certeza, não teria certeza de abrir na eternidade lá no céu. Mas se você tomar a decisão ao lado do Senhor Jesus, essa dúvida vai embora e a certeza aparece. E tem essa igreja linda para cuidar de você, para te discipular. Oh meu Deus, será que alguém que gostaria de entregar sua vida a Jesus? Só você levantar uma das suas mãos. Alguém que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Alguém que entendeu a palavra foi pastoral, a palavra foi para a igreja, mas de repente você veio aqui e está fora da igreja. Será que há alguém que gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Só levantar uma das suas mãos, eu oro com você. Alguém? Alguém que gostaria de entregar a sua vida hoje para Jesus, dizendo assim, pastor, eu aceito como único e suficiente Salvador e eu quero caminhar de forma poderosa nessa igreja. Alguém? Alguém? Se não há, eu quero orar por você que quer renovar a sua fé e a sua esperança e caminhar melhor, caminhar mais feliz, caminhar mais vibrante, fazendo esforço, amadurecendo na fé e fazendo a sua parte. Se você deseja essa oração de fé, de esperança, de um novo de Deus, põe a mão no seu coração aí onde você está, aí na sua igreja, aí no seu banco, é isso. Põe a mão no seu coração. Eu quero orar com você. Há uma presença preciosa do Espírito Santo neste lugar. Eu quero orar contigo. Mas antes de orar, meu coração está aqui fervendo. Talvez você fale assim, rapaz, eu estou lutando contra mim mesmo. Eu queria muito entregar a minha vida para Jesus nessa noite.
Se eu estou falando para você, é hora de você vir, porque depois eu vou orar pela igreja. Alguém que gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Alguém? Eu vou estar orando. Então põe a mão aí no seu coração. Põe a mão no seu coração. Põe a mão. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus, nessa noite linda que o Senhor preparou para nós, a homens e mulheres entregando os seus corações como igreja do Senhor, a igreja que se move aqui neste lugar. E nesta noite o Senhor preparou uma palavra para os teus filhos, dizendo: faça todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Pai, derrama da tua glória, do teu poder, derrama da tua unção para que os teus filhos tenham condições de continuar se esforçando neste lugar para continuar sendo uma igreja vitoriosa, abençoada. Eu quero te pedir para que eles possam se desenvolver e continuar estudando, orando, perseverando para alcançarem a unidade do Espírito e para serem maduros na fé. Mas eu quero também que o Senhor mande mais voluntários, mais servos, cada um fazendo a sua função. Tem muita gente que está sendo tocada agora, que já é igreja, que faz parte desta igreja, está sendo tocada para que procure os líderes de célula, os líderes de ministério, acenando assim: eu quero trabalhar na igreja, eu quero ser um servo do Senhor, porque eu amo esta igreja, a igreja do Senhor Jesus. Então, Pai, para a glória do teu nome, abençoa os teus filhos e que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos dê a tua bênção. Oramos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Eu quero chamar o pastor mais uma vez aqui à frente, pastor. E a Igreja Batista Essência aqui em Rio do Ouro se sente muito honrada com a sua presença, da sua digníssima esposa, né, e irmã Angélica, e o pastor Gustavo, como foi seu contemporâneo de seminário, né, colou muito na prova lá, né, deu muita cola para ele. Não, seminário não tem isso não. Em nome da igreja, ele quer passar a mão dos irmãos uma pequena lembrança, na forma da igreja dizer obrigado porque o Senhor veio, né, e fica a nossa dívida de gratidão pelo instrumentário do irmão. Muito obrigado, tá bom? Deus o abençoe. Eu quero encerrar com a bênção do Senhor sobre a sua vida. Você recebe, estenda a sua mão, e eu quero assim também estender a minha para te abençoar. Deus, muito obrigado por tudo que vivemos aqui nesta noite. Mais uma vez, Deus, obrigado pela instrumentalidade do pastor Ivair. Abençoa ele, a sua igreja em Itaboraí, para que possa esse ministério continuar crescendo e sendo bênção a todos aquele lugar, Deus. E Deus, nós queremos ir para os nossos lares debaixo da tua proteção. Portanto, que o teu eterno amor, a graça de Jesus Cristo, o Filho amado, a comunhão do Espírito Santo estejam sobre nós, Igreja Batista Essência, bem como todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. O povo diz amém. Dá um abraço bem forte, irmão, que está ao seu